Olá, tudo bem? Sou o professor Rogério Antônio Piccolo, do Departamento de Filosofia e Métodos da UFCJ. Sou responsável pela unidade curricular Trabalho de Conclusão de Curso, do curso de Licenciatura em Filosofia à Distância da UFCJ. Esse aqui é o quinto vídeo de uma série de vídeos que eu elaborei comentando o material que eu preparei sobre o processo de escrita de um artigo em filosofia, voltado para o apoio e suporte para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Ok? Retomando basicamente aqui, o que a gente já viu, né? Nos vídeos anteriores, a gente entendeu por que produzimos artigos acadêmicos, em que consiste artigos acadêmicos. Eu discuti mais longamente os tipos de artigos acadêmicos, a complexidade de cada tipo de artigo acadêmico e recomendei, né, que a gente adotasse no trabalho de conclusão de curso, tendo visto os prazos que são oferecidos e as exigências, né, de tempo de pesquisa dos diferentes tipos de artigos, fica a recomendação de artigos que sejam ou artigos exploratórios ou artigos de revisão qualitativa e crítica da literatura, que foi o que nós recomendamos. A partir de agora, assim, e nós vimos também que há uma conexão forte entre o tipo de artigo que nós produzimos e o tema de pesquisa. Então, a partir de agora, a gente vai abordar o quinto item aqui do livreto, o quinto item, que é a definição do tema de pesquisa e do aspecto principal da pesquisa. Tá certo? Então, vou comentar aqui, ler e comentar o material que eu elaborei. Como é que a gente começa aqui, né? A definição do tema e do aspecto principal. Se, como nós dissemos, o tipo de pesquisa define o tipo de artigo que será o registro documental dos resultados da pesquisa, então o tema de pesquisa é uma coisa que importa. É uma exigência para a elaboração de um artigo a definição precisa do tema ou do subtema e dos aspectos do subtema que elegemos para investigar. E a produção do texto do artigo reflete essa precisão do recorte, como nós costumamos dizer. Recorte do tema. Normalmente, tendemos a pensar que ter um assunto de pesquisa é já ter encontrado um tema de pesquisa. Eu costumo fazer uma distinção entre assunto a ser pesquisado e tema de pesquisa. O que não percebemos quando nós associamos assunto e pesquisa e tema de pesquisa é que todo tema é um assunto de pesquisa, mas nem todo assunto de pesquisa é propriamente um tema. A diferença básica que eu estou assumindo aqui é que o tema de pesquisa aparece quando registramos o assunto pelo qual restringimos, o assunto pelo qual nos interessamos a uma determinada área do conhecimento. Então eu vou tentar oferecer um exemplo de por que essa restrição a uma determinada área do conhecimento é importante para a construção do tema, a definição do tema de pesquisa. Suponha que você queira investigar o assunto arroz. Podemos discutir o assunto a partir de diferentes áreas do conhecimento. Podemos falar de a economia do arroz, a história do arroz, a química do arroz, a biologia do arroz, a nutrição do arroz, a agricultura do arroz, a culinária do arroz, a gastronomia do arroz. Essa diversidade de áreas nas quais podemos estudar o arroz mostra-nos que, se partimos da ideia contida no assunto arroz em geral, não estamos nos comprometendo a investigar, estamos nos comprometendo a investigar e, ao final, produzir uma espécie de enciclopédia sobre o arroz. Então, o assunto arroz em geral não parece ser muito viável para orientar uma pesquisa. Ainda assim, mesmo que a gente escreva uma enciclopédia do arroz, ainda não será suficiente para esgotar o assunto. A mesma coisa ocorre quando nos interessamos em investigar um assunto geral, como o ensino de filosofia ou concepções de filosofia. Esses assuntos são muito amplos. A pesquisa filosófica exige que você transforme o assunto num tema. É somente quando enquadramos o assunto em uma determinada área ou sub-área do conhecimento que estamos caminhando
para a definição de algo que podemos chamar de tema de pesquisa. Tá? Perceba que há uma diferença entre explorar a ciência da bioquímica do arroz e a gastronomia do arroz. Isso seria enquadrar o arroz em disciplinas diferentes. Da mesma forma, há uma diferença entre estudar a arte da gastronomia do arroz, que é a arte de extrair e combinar sabores, e a arte da culinária do arroz, que é, grosso modo, a arte de desenvolver e combinar métodos, técnicas e processos sobre como preparar ou cozinhar o arroz. Então, quando enquadramos o assunto geral, arroz, por exemplo, na área do conhecimento, aqui chamamos culinária, podemos começar a falar de uma variedade de formas de preparo de produtos de arroz. Por exemplo, a produção e preparo da farinha, da pipoca, de pasta, de creme, de bolo e do próprio arroz cozido. Se tentamos definir o nosso tema de investigação, ainda que restrito ao domínio da disciplina culinária, ou seja, se fôssemos investigar apenas a arte da culinária do arroz, isso ainda nos comprometeria e nos levaria à produção de uma enciclopédia sobre a culinária do arroz. O tema ainda é muito amplo. Então, a essa altura, você já deve ter notado que um artigo acadêmico é algo muito menos pretensioso do que a elaboração de uma enciclopédia. Ou seja, na nossa pesquisa, para um artigo acadêmico, precisamos transformar o nosso assunto em um tema de pesquisa, mas o tema não pode ainda ser muito amplo a ponto de nos comprometer com a produção de uma enciclopédia, porque nós não temos tempo para fazer isso na produção, no tempo que nós temos para produzir um TCC. Nós estamos interessados na produção de um artigo acadêmico. Então, o nosso tema precisa ser um tema muito mais restrito e específico do que a culinária do arroz. Retornando ao exemplo, se não queremos nos comprometer em escrever uma enciclopédia sobre a culinária do arroz, então precisamos restringir o nosso tema a algum subtema da culinária do arroz. Suponha que escolhemos falar não da culinária do arroz em geral, mas apenas da culinária de um tipo de preparo de arroz. Vamos falar do arroz cozido. Mesmo aqui, temos muitas possibilidades de cozimento, então podemos restringir novamente o nosso subtema para o arroz cozido no fogão a gás. Então, dentro da culinária do arroz, nós vamos deixar outros assuntos do arroz de fora e vamos falar, não, pasta, farinha, pipoca de arroz, vamos falar do arroz cozido. E vamos falar do arroz cozido de um tipo específico, fogão a gás. Ainda assim, você percebe que há várias técnicas de cozimento do arroz em fogão a gás e teríamos que abordar todas elas se restringíssemos a arroz cozido no fogão a gás. Então a nossa solução seria restringir mais uma vez o subtema para arroz cozido no fogão a gás e em panela de alumínio. Agora parece que chegamos a um grau de delimitação desse tema, e nesse nível de especificação nós já conseguimos caracterizar o processo de cozimento e conseguimos listar todos os aspectos centrais desse processo específico de cozimento. Tornamos o tema mais e mais específico, realizamos o que em geral é chamado de o recorte ou delimitação do tema de pesquisa. Delimitado o tema, conseguimos listar todos os aspectos relevantes do tema e conseguimos apontar o que já sabemos sobre eles. Considere um tema interessante e polêmico que pertence ao domínio da filosofia da educação: a formação ética da criança. Se nos comprometemos com um tema amplo como este, temos de abordar muitos subtemas relacionados a ele. Aqui está uma lista que não é exaustiva de subtemas associados ao tema geral que nós chamamos de a formação ética da criança. Quando a gente vai estudar a formação ética da criança, o que está em jogo? Está em jogo ali os fundamentos éticos da educação. Segundo, a formação ética da criança na família. Terceiro, a formação ética da criança na escola. Quarto, destaque para esse, a psicologia do desenvolvimento moral da criança. Quinto, o sentido e os propósitos do ensino de conceitos morais para a criança. Sexto, os métodos apropriados para o ensino de conceitos morais. Sétimo, a relação entre a educação e a formação do caráter da criança. A formação ética da criança e a formação religiosa. Nono,
A relação entre a educação e a formação para o exercício da autonomia. 10º, a formação ética, empatia e consciência social da criança. 11º, a formação ética da criança e o ensino da história, da filosofia e da ética. 12º, as práticas pedagógicas para a formação ética. 13º, a integração da ética no currículo e no ambiente escolar. 14º, a educação e os desafios e dilemas éticos atuais. 15º, a diversidade cultural e o relativismo ético. 16º, a liberdade, a autoridade e os conflitos éticos. 17º, a educação para a cidadania democrática. 18º, a inclusão e diversidade. 19º, a ética e as políticas educacionais. 20º, a história e a transformação dos saberes sobre a educação, a formação ética. 21º, os afetos na educação e a formação ética. 22º, pesquisa e avaliação em formação ética. 23º, indicadores de êxito na formação ética. 24º, mindfulness e técnicas de meditação na formação moral. Ou seja, apenas para começar a conversa do problema da formação ética da criança, nós elencamos 24 diferentes tópicos, temas que estão associados ao problema da formação ética da criança. Ok? Então fica evidente que a definição do nosso tópico de pesquisa para um artigo acadêmico de trabalho de conclusão de curso tem que ser um recorte, ou seja, temos de avançar para uma melhor especificação do tema, ou seja, devemos nos concentrar em apenas alguns dos subtemas associados ao tema geral, formação ética da criança. Eu apontei ali que um tema que seria do nosso interesse é a psicologia do desenvolvimento moral da criança. Então, para ilustrar o processo de definição do tema, subtema e dos aspectos que caracterizam o subtema, vamos escolher da lista de subtemas, o subtema Psicologia do Desenvolvimento Moral da Criança. Então, agora, vamos ver o que esse subtema, dentro da formação ética, o subtema, a Psicologia do Desenvolvimento Moral, nos traz como ganho de recorte, tá? Tornando o tema mais específico. O que nós queremos mostrar aqui é a conexão que existe entre o tipo de tema que nós definimos e o tipo de artigo que é possível produzir a partir dessa definição de tema e subtema. Ok? Então, observe que dependendo do subtema considerado, alguns tipos de artigo parecem mais apropriados. Alguns subtemas, como os fundamentos éticos da educação, o sentido e os propósitos do ensino de conceitos morais para a criança, a relação entre a educação e a formação do caráter, liberdade, autonomia e conflitos éticos, eles são subtemas mais fortemente conectados a um tipo de investigação que nós chamamos de investigação teórica. Outros subtemas, como a formação ética da criança, a formação da ética da criança na escola, a psicologia do desenvolvimento moral, a história e a transformação dos saberes sobre a formação ética, esses já são subtemas que conectam tanto aspectos empíricos quanto aspectos teóricos. E, nesse sentido, eles podem ser conectados tanto com investigações teóricas quanto empíricas. Nós voltaremos a esse ponto quando tratarmos da caracterização do subtema Psicologia do Desenvolvimento Moral da Criança. Também, devido ao fato de alguns dos subtemas suscitarem muita discussão e, consequentemente, muita produção bibliográfica, seria adequado investigar alguns deles com vistas a uma revisão sistemática de literatura. A investigação de alguns dos subtemas pode, por vezes, demandar estritamente investigações empíricas. Por exemplo, a investigação sobre práticas pedagógicas adotadas especificamente para trabalhar a formação ética da criança é uma investigação empírica. As práticas pedagógicas para a formação ética e o mapeamento dos diferentes métodos utilizados pelos educadores para promover a formação ética também é um tema empírico. Pesquisa e avaliação em formação ética também é uma questão empírica. Indicadores de êxito na formação ética, esses são subtemas cuja compreensão parece demandar algum tipo de investigação que é basicamente empírica, mas pode ser também teórica.
Alguns subtemas, como formação ética da criança na escola, formação ética da criança e a formação religiosa, inclusão e diversidade, a ética e as políticas educacionais, pensem, por exemplo, nas propostas de militarização das escolas no Brasil, parecem ser subtemas mais afeitos a investigações tipo estudo de casos ou artigos de propostas e estratégias didáticas. Por sua vez, alguns subtemas, como formação ética, empatia, consciência social, diversidade cultural, relativismo, educação para a cidadania democrática, história e a transformação dos saberes sobre a formação ética, parecem ser temas que podem ser abordados num tipo de investigação voltado para a revisão da literatura. Do mesmo modo, o subtema dos métodos apropriados para o ensino de conceitos éticos parece ser fortemente associado a um tipo de investigação cujo resultado é um artigo de discussão metodológica. Vale mencionar que, de uma maneira geral, a maioria dos subtemas que nós apontamos pode ainda ser investigada com vistas a uma revisão crítica e qualitativa da literatura. Né? Disso concluímos que a forma mais genérica de investigação de um subtema é a revisão crítica e qualitativa da literatura. Por isso, a forma de artigo acadêmica mais genérica, aquela que pode ser aplicada à maior parte dos subtemas, é o artigo de revisão crítica e qualitativa. Com relação aos subtemas associados aos aspectos práticos, a forma de artigo acadêmico mais genérica são os relatos de experiência e vivência. Notamos também que a especificação de um subtema de pesquisa e a definição do propósito da investigação, em certa medida, definem o tipo de artigo que será produzido. A razão disso é que a especificação do subtema nos permite selecionar aqueles aspectos de investigação que são os mais controversos, ou mais disputados, ou aqueles que demandam e merecem algum tipo de aprofundamento na sua compreensão. Por isso se tornam objetos de investigação. Okay? Então agora a gente compreendeu que como que a especificação de um tema, o que é o recorte de um tema, e como a especificação de um subtema, por si só, acaba apontando para o tipo de artigo, ou um certo tipo de artigo, que seria de interesse produzir na investigação, tá certo? Como resultado da investigação. Né? Então, dependendo do aspecto que nós isolamos, a gente praticamente já definiu o tipo de investigação que a gente vai fazer e o tipo de artigo que a gente vai produzir. Ok? No próximo vídeo, eu vou voltar para discutir outra questão que está associada ao tipo de artigo que a gente produz, que são os problemas de investigação. Tá certo? Esse é um tema mais complicado e é a parte principal, digamos assim, da discussão sobre a produção do artigo, tem a ver com o problema de investigação. Okay? Mas a gente volta no próximo vídeo.